Matemática para o Enem. Todo mundo escuta falar de Enem, matemática para o Enem, já pesquisou pela internet várias coisas, mas uma coisa é importante, tá? Uma coisa é importante que vale a pena assistir. Você conhece alguém que acertou todas as questões de matemática do Enem? Você conhece alguém que tirou 1000 pontos em matemática no Enem? Pois é, este eu entrevistei. Eu conheço nosso aluno do Colégio Adventista, da Rede Adventista, amigo próximo da família, e ele concedeu 16 minutos do seu tempo para a gente conversar sobre como ele conseguiu tirar 1000 pontos no Enem e também passar na FAMEMA, na FAMEP e na Unifesp para medicina. Ou seja, essas 3 faculdades, essas 3 universidades, para entrar em medicina é acima de 200 candidatos por vaga. E ele teve a ousadia, ele teve a capacidade de passar nessas 3 e acertar todas as questões do Enem. Então, entre lá no Instagram, helio.pro, aqui tem, clica lá, entre na entrevista Como Tirar 1000 Pontos e marque, vale a pena você assistir. Os meus alunos já assistiram, agora estou oportunizando para todos os demais. Beleza, pessoal? Não se esqueça, vale a pena assistir. Você vai ver dicas extraordinárias. Beleza? Tamo junto? Vamos seguir? Ótimo! Então, isso aqui é algo que você vai ver bastante, tanto o Marcos, quanto o professor Rami, quanto eu. É algo que isso acontece sempre, perfeito? Que é a estatística de todas as disciplinas. E o assunto que eu vou conversar com vocês, neste momento, deixa eu só arrumar aqui, neste momento, é sobre logaritmo. É o assunto que eu vou conversar com vocês. Logaritmo. Por que eu escolhi logaritmo? Logaritmo equivale a 3% das questões, mais 5% das questões, mais aproximadamente 7% das questões. Ou seja, 15% das questões do Enem é toda a matéria até chegar no logaritmo, tá? Vocês sabem que logaritmo, a base do logaritmo é A sobre C igual a A sobre B igual a C. Passando para a potência, fica neste formato. Ou seja, não tem como você estudar logaritmo se você não souber potência. Não tem como se estudar logaritmo se não souber radiciação. Não tem como se estudar logaritmo se não souber as operações básicas. Então, por isso que logaritmo vale quase 15% das questões do Enem. E depois os meus colegas de trabalho, os meus amigos de trabalho, vão falar sobre o que eles vão comentar. Mas é sobre isso que eu vou conversar com vocês. Beleza, pessoal? Vamos seguir. E a primeira questão que eu escolhi foi esta aí. Primeira, são 45 questões do Enem. Como que a gente começa? Você precisa começar por um início. E o início é sempre ler o comando. Quando você lê o comando da questão, você tem mais oportunidade de acertar. Por quê? Se você começa a ler e depois lê o comando, automaticamente você vai precisar voltar para ler de novo, para você não precisar ler as questões. Cada questão 2 ou 3 vezes, primeiro leia o comando. Ao você ler o comando da questão, o comando vai direcionar a sua leitura e o teu cérebro já vai captando o que é importante. Então, primeira coisa, leia o comando. E o que é o comando? É a frase, é a pergunta que antecede as alternativas. Beleza? Aqui sempre são 5 alternativas. A frase que antecede as alternativas é o comando. Beleza? E aí você já vai grifando o que é importante. Ponto. Faça isso. Não estresse o seu cérebro. E aí, o que acontece? Aqui nós temos uma formulinha.
Beleza? E através dessa fórmula, como o Q0 está multiplicando, dá para passar do outro lado dividindo. Beleza? E é isso que vamos fazer. Aqui vai ficar o QT dividido pelo Q0, que é igual a 2 elevado a menos T sobre 5.750. Então, o que acontece? Aqui tenho uma divisão. Professor, o senhor já deixou a resolução aqui? Pessoal, você é aluno, você sabe que na internet tem resolução de tudo, e muitas vezes o olhar não vai te ajudar, e se te ajudar, você tem que entender, analisar, então entenda essa questão que é muito importante. Então, ao isolar, primeira coisa, sem ler, ao isolar, eu já descobri que é uma razão. Então, vou trabalhar em cima dessa razão, que é esta divisão. Ponto. Vamos ler para ver o que vai ser direcionado. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Ou seja, num fóssil de organismo que morre há 5.730 anos, haverá a metade do carbono 14, que existe quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para identificar um fóssil. Perceberam que isso só foi historinha? Perceberam que isso só foi historinha para você entender uma situação que você já tinha entendido? Ou seja, por isso que é importante você ler o comando. Continuando. Em QT é o tempo, QT é a quantidade de carbono no instante, e o Q0 é a quantidade de carbono no ser vivo correspondente. No grupo de arqueólogos, em uma das expedições encontrou 5 fósseis para medir a quantidade de carbono existente neles. Na tabela abaixo, vemos os valores. Pessoal, vocês perceberam que a gente leu, mas o que interessa para nós é a fórmula, a quantidade de carbono no instante e a quantidade de carbono correspondente no ser vivo. E é uma divisão. Então, fazendo a divisão de 120 por 32, de 256 por 8, de 512 para 64, de 1024 para 512, 2048 para 128, você vai ver qual o resultado vai ser maior. Porque o exercício quer o mais antigo. E o resultado mais antigo, automaticamente, você já pode ver aqui, que o mais antigo é a questão 2. Porque se você fizer 256 dividido para 8, vai dar o maior número neste sentido. Tem outro jeito para resolver? Claro que tem. Matemática tem diversos caminhos. Então, professor, diga um caminho. Vou falar para você. Se vai diminuindo pela metade, pensa aqui comigo. Pensa de verdade. Acompanhe o meu raciocínio. A metade de 128, 64. A metade de 64, 32. Ou seja, levou 2 vezes. A metade de 256, 128. A metade de 128, 64. A metade de 64, 32. A metade de 32, 16. A metade de 16, 8. Levou 5. A metade de 500 e... Perceberam? Se você fizer a metade da metade da metade, você sempre vai cair que o maior resultado é o 2. E tudo isso você fez utilizando simplesmente o pensamento de chegar no comando. Beleza? Então, o procedimento é o Enem é você se concentrar no comando e anotar os dados. Por quê? Isso facilita a resolução, otimiza o tempo e traz segurança para pensar. E a mente fica menos cansada. Para quem gosta de basquete, aqui tem uma jogada de um cara excepcional. Assista comigo aqui rapidinho. Taibo erra o arremesso. Aqui você Davis fica com o rebote. Vem o LeBron James. LeBron James. Meu Deus, vai daí, LeBron!
Ou seja, um cara Ele tá fenomenal. merecendo também. Quem LeBron assiste James, basquete você sabe. também é Esse cara, ridículo! tomada de decisão. Ele entrou Por nessa, conta viu? Ele entrou nessa de chutar do dele, luva, olha e lá. sempre Que isso? escolhendo a melhor Jesus, forma de Maria, José e o arremessar Camelo. e de fazer a cesta. Esse cara é surpreendente. Professor, por que que o senhor trouxe ele? Devido a isso que eu acabei de falar para vocês. Quando você consegue compreender que a melhor forma para você resolver uma questão é chegar no comando. Opa, está trabalhando aqui. Chegar no comando e anotar os dados, isso vai te dar tranquilidade. Assim como o LeBron James tem tranquilidade para decidir o que ele faz, você também pode ter isso com essa simples técnica. Beleza, pessoal? Continuando. Uma segunda questão. Essa segunda questão, olha só que coisa. Se você começar a ler, não leia. Se você começar a ler, você está perdendo tempo. O que que você precisa fazer? Você tem que chegar no comando. E o comando da questão é sempre esse que vocês estão vendo aí. Não tem outra. Veja o comando. Qual desses países obteve o maior IDH? O comando é este. Lendo o comando, vamos ver as alternativas. Vamos ver o que está pedindo e assim desenvolver a matemática. Então, ele quer saber qual é o maior. Para uma pessoa leiga, sem prestar atenção, vai ver que o maior é x elevado a 3. Porém, eu circulei aqui que a base é do 0 a 1. Ou seja, se a base é do 0 a 1, é uma fração. Vamos dar um exemplo aqui de uma fração? Olha só que coisa interessante. Vou pegar meio. Beleza? Eu vou pegar o meio aqui e elevar a 3. E vou pegar o meio e elevar a 1/3. Qual desses dois vai ter o maior resultado? Acompanhe comigo. 1 elevado a 3 é 1. 2 elevado a 3 são 8. 1 elevado a 3, a 1/3, qualquer número, tá? Sendo 1, é 1. E 2 elevado a 1/3, você sabe que vai ser raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 2. Que vai ser maior do que 1 sobre 8, porque o denominador aqui vai ser menor. Se o denominador aqui vai ser menor, ou seja, este número vai ser maior. Então, o resultado nesta situação aqui é x elevado a 1/3. Vocês sabem quantas pessoas acertaram essa questão? 19% das pessoas acertaram. Sabe por que que eles, somente 19%? Eles leram, não prestaram atenção que é do 0 a 1, ou seja, que é um número decimal, um número fracionário. Sendo um número decimal, qualquer expoente inverte a ordem. Vocês aprenderam isso, e isso é uma revisão muito importante. Beleza? E uma última questão, porque o meu tempo está acabando. Uma que envolve logaritmo. Como eu disse para vocês, apareceu o logaritmo, fique feliz, porque vamos trabalhar com potência. Primeira coisa, circule o comando, leia o comando e siga a fórmula, porque a fórmula vai determinar o que você precisa fazer. Então, resolvendo aqui para vocês, o que acontece nessa questão? Nós temos que o H é igual a 5 vezes log de 2, t mais 1. Aqui está dizendo que atinge 30 centímetros de altura, a pessoa coloca para vender. E quando ela atinge 40 centímetros, é o topo máximo. Então, aqui requer duas contas. No lugar do H, primeiro eu vou colocar 30 e vou isolar o logaritmo. E uma outra colocando o 40. Ao isolar, você vai encontrar um resultado que é o 63 e outro resultado que é o
255. Vamos fazer essa com calma para você compreender? Acompanhe comigo aqui, vamos lá. Olha só, H é igual a 5 vezes log de 2, T mais 1. No lugar do H, eu vou pôr o 30. Então, vai ficar 30 é igual a 5 vezes log de 2, T mais 1. Como o 5 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, vai ficar 30 dividido para 5 é igual log de 2, T mais 1. 30 dividido para 5, perfeito? 6 é igual log de T mais 1, 2. E você compreende como que eu transformo o logaritmo para potência. Base elevado ao resultado é igual ao número de cima. Olha que interessante. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 6 é igual a T mais 1. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 64, que é igual a T mais 1. Isolando T, 64 menos 1, eu tenho que o meu T vale 63. No mesmo formato que eu fiz com 30, você vai fazer com o mesmo procedimento com de 40. E ao você fazer com do 40, você vai ver que o resultado vai ficar 192. E aqui eu quero enfatizar para vocês uma coisa importante. Uma pessoa que só fizer com de 30 vai achar 64. Tem alternativa aqui. Uma pessoa que só fizer com do 40 e achar 255, também tem aqui. Vocês perceberam que qualquer conta que você faz tem todas as possibilidades de resultado. É isso que trabalha o Enem. As pessoas que são pagas, que preparam questões do Enem, pensem em todas as formas possíveis para o aluno pensar. E todas elas estão ali no resultado, na alternativa. Então, pessoal, muita paciência, muita perseverança e muitos detalhes. E a dica é de um cara que gosta de fazer prova. A dica é de um cara que gosta, que está junto com vocês. A dica é o seguinte: primeiro, resolva as questões fáceis. Pensa, não pega varetas. Quando você solta, sempre você tem que pegar as mais fáceis. Depois, pega as médias. E por último, preenche o gabarito. Acabou sua prova. Fez todas as questões fáceis, fez todas as questões médias, você está livre. Pede para beber água, pede para usar o banheiro, dá aquela espreguiçada e volta com aquela segurança que você fez tudo o que você poderia fazer. Por quê? As questões difíceis são as questões diferenciais, são aqueles detalhes que vai aumentar a sua nota, potencializando a sua vaga. Mas o que vai te dar a base são as questões fáceis e as questões médias. Eu quero encerrar com este lance impressionante. Acompanhe comigo aí. Vamos lá, olha só. Up top, looks at the clock, turns the corner for the win! Não sei quantos de vocês gostam de basquete, mas esse foi o final da conferência onde estava jogando. Raptors estava jogando Philadelphia, um time extraordinário. A série estava empatada 3-3. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, vamos voltar aqui para vocês poderem acompanhar novamente. Aconteceu o seguinte, Kawhi pegou no último segundo o lance, arremessou e eles foram classificados para jogar contra os Bucks. Então, o que acontece, galera? O que o professor Hélio quer dizer para vocês aqui agora, para terminar minha fala, porque eu tenho 10 segundos.
Foram 19 minutos e 55 segundos. Para eu terminar minha fala, eu quero dizer o seguinte: fique até o final. Fique até o último segundo. Vale a pena. Se você vê as pessoas saindo, deixe elas saírem. Faça a sua parte. Você é muito importante. Assim como o pastor Wesley disse, torne o seu talento verdadeiro. Galera do bem, meu tempo acabou. Muito obrigado. Torcendo para o sucesso de vocês. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Um abraço.